A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Vamos começar com essa primeira parte aqui, que é importante, porque essa é a parte fundamental da graça, do poder do Senhor realizar em nós as promessas que Ele tem para nós. É algo que o Senhor hoje quer nos ensinar, que eu e você venha a entender, que cada amanhecer é um novo dia, é uma nova história, é mais uma oportunidade que Deus tem para mudar a minha história, mudar a tua história. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que colocar em ação, em prática, a palavra do Senhor. Porque é na palavra que tem poder. É no nome de Jesus Cristo que o milagre acontece. Não adianta eu e você querer resolver na força do nosso braço. Não adianta você e eu queremos agir conforme a nossa vontade ou o nosso entendimento que nós temos na palavra. Mas nós temos que agir conforme a vontade e o entendimento que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. E hoje o Senhor está nos ensinando aqui, que a base da nossa oração, ela tem uma sequência que nós temos que obedecer para que ela venha ser ouvida por Deus e assim o Senhor se atentar e ali atender o que nós estamos precisando. Quando eu falo atender, é nos agraciar com a bênção dele, se nós formos merecedor ou não. Porque não adianta você procurar a Deus por interesse, sem antes ter uma vida transformada, renovada no Senhor Jesus Cristo. Então, um dos pilares principais é você ter uma vida reta com o Senhor, é você ter o quê? Uma comunhão com o Senhor. Deixar sim a palavra do Espírito Santo entrar dentro do seu coração, quebrando todo orgulho, toda a prepotência que há dentro de você, porque todos nós somos orgulhosos, temos nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, principalmente na parte religiosa, cada um tem uma direção que se forma dentro de ti o pensamento, mas a palavra é uma só, Jesus Cristo é um só. O Senhor Deus Todo-Poderoso é um só, mas dentro de cada um forma o pensamento que a pessoa quer fazer. Mas quando ela abre o coração para o Espírito Santo, para que venha deixar ele guiar os passos dela, aí ela entende a profundeza da simplicidade da palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo ele mesmo disse, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Você vê que Jesus Cristo, ele chama todos nós que estamos cansados e oprimidos, que ele nos aliviaria. Mas como ele vai aliviar? Porque às vezes você mesmo está passando por uma luta tão grande, você que está angustiado, triste, amargurado, até mesmo tem ódio dentro do teu coração e você não consegue liberar, você não consegue sair da situação que você está vamos falar assim, passando por luta financeira, você mesmo está doente, não consegue ver a cura, enfim, você não consegue ver os milagres do Senhor, seja em qualquer área da sua vida. Aí o que acontece é nessa hora que o diabo coloca em você mais fraqueza, mais dúvida, mais ansiedade, mais preocupação e coloca na sua mente que um dia Deus vai te libertar. Mas a palavra do Senhor não diz isso, que um dia Deus vai te libertar. Ele diz o que? Para nós agirmos a nossa fé. Como ele está dizendo aqui, e por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. Você está vendo? Não está dizendo que um dia vai acontecer, mas ele disse o que? Tudo o que pedires orando. É esse ponto que o Senhor quer nos ensinar.
existe uma sequência, e essa sequência que eu e você temos que aprender, ó. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, ponto. Então tudo que você está necessitando, seja qual for o motivo, a luta que você está passando, seja o que for, porque ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo tudo o que pedires. É isso que você tem que entender. Que existem situações que as pessoas interpretam a palavra de Deus quando fala tudo. Ela acha que é tudo, tudo, mas ela olha com o olhar da carne, do mundo. Não é assim. É tudo o que convém para ti e vai glorificar o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque às vezes você pede algo para Deus. Vou dar um exemplo assim, às vezes a pessoa ela gosta de determinada pessoa, quer casar com ela e ela pede para Deus preparar ela, para Deus mudar o coração dela, para aquela pessoa vir apaixonar por ela. Não, não vai acontecer. São detalhes que o mundo quer que você entenda e você peça e peça mal. Você fica na esperança que vai receber e você não vai receber. Quando fala tudo o que pedirdes, tem que ser tudo conforme as promessas dele. Tudo na nossa vida está escrito aqui que nós necessitamos. E outro ponto aqui, ó, orando. O que é orar? É você falar com Deus, é você conversar com Deus, é você falar o que você precisa, é detalhar. Vou dar um exemplo assim, suponhamos que você deseja vamos falar, vou dar um exemplo bem natural para a gente entender o significado de pedir e orar. Quando você pede, por exemplo, você quer um carro, então você tem que saber a cor que você quer, o ano que você quer, o motor que você quer, o ar-condicionado, se tem ou não tem, descrever aquele carro, como que você quer em detalhe. Ou seja, é esse tipo de oração que eu e você temos que fazer detalhado. Por quê? Porque quando você faz isso, nós vamos ver ali na frente a necessidade da fé que vai ser transformada. Por quê? Porque se você não fizer em detalhe, orando, como que você vai conseguir? Assim é na nossa vida, seja na vida sentimental, seja na família, seja na vida física, está passando por doença, seja na vida financeira, enfim, na vida espiritual, tem que ser com detalhe, tem que saber o que você quer, você tem que falar. Outro ponto aqui, ó, crede que o recebereis. Na hora que você orou, pediu com detalhe, com confiança, você já crê dentro de você que você já recebeu. É aí que entra a fé. E muitas das vezes você e eu passamos por situações difíceis que vêm nos abalar. Mas nós queremos o quê? Nós, na hora da aflição, nós pedimos uma resposta, uma saída para Deus, e aquela resposta, aquela saída não vai vir. Por quê? Porque dentro de nós há a emoção da carne, e quando há a emoção da carne, do sentimento humano, não conseguimos ter fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. E o diabo ele é tão rápido que coloca em você a certeza que você orou e Deus ouviu. Aí vai demorar para vir ou não vai vir? Aí o que vai acontecer? O diabo vem na tua mente, tá vendo? Não adianta nada. É que você está no pecado, você está no erro, e começa a te acusar, começa a fazer isso, fazer aquilo, até você minar a tua fé e abandonar os caminhos do Senhor. Está aqui, está nos ensinando hoje, ó. Esses três primeiros pontos, ó. Tudo que pedirdes, orando, crede que eu recebereis. Ele diz o quê? E tê-lo-eis. Você está vendo o processo de você pedir, crer, ter a convicção da fé. Aí vem o final, tê-lo-eis, ou que seja, receberá. Por quê? Porque isso que a oração ela tem que estar baseado na fé. Porque se você não entendeu ainda o significado da fé, o que é fé,
Você muitas das vezes não está entendendo porque a tua vida não muda. Por quê? Porque você pede por pedir. Ou você pede por aflição, você pede por que você está triste, ou você pede por necessidade, ou você pede, mas não pede com a essência da palavra para chegar até o coração do Senhor. E é isso que o Senhor está ensinando hoje. Aqui, ó, nesse outro ponto aqui, vamos lá, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Olha só como que é. É essa a base nossa. O que que é a fé? A fé é você acreditar primeiro aqui dentro. É você começar a crer o que você quer, ter a certeza do que você quer. Não adianta você querer uma transformação no seu casamento, mas você querer da boca para fora, não. É você ter ele primeiro aqui dentro transformado. Como que você quer ter o casamento? É detalhado. Se você está passando por luta no casamento, briga, contenda, frieza, então veja como que você quer. Você, mulher, veja como você quer que o teu esposo seja transformado. Você, homem, marido, você veja como você quer que a sua esposa seja transformado, como que a sua família quer ser, como vai ser. Tem que nascer, ela tem que visualizar aqui dentro. Quando você tiver essa certeza de como você quer, aí sim você entra em oração com o Senhor. Porque aí você vai tirar toda a dúvida, você vai tirar toda a incerteza, todo o medo, toda a angústia, tudo que atrapalha o Senhor de ouvir a tua voz. Porque como diz aqui, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, você tem que ter a certeza daquilo que você quer, que você está esperando. E é a prova das coisas que não se veem. Quando é assim, é materializado, é a prova, você começa a visualizar. Aí que está o segredo. As pessoas não visualizam ela sendo curada, por exemplo. A palavra de Deus diz que Jesus levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Ali está escrito. Se está escrito, a palavra vai se cumprir. Mas para a palavra se cumprir na sua vida, você tem que crer no que está escrito e visualizar. O que você está pedindo, você tem que visualizar. Isso não é curso de coach, de teologia da prosperidade, não, é a palavra do Senhor. Porque como que você vai falar com Deus se você não vê Deus? Dando para entender? Como que você acredita em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz para te salvar, se você não viu Jesus Cristo? Tudo é fé. E se você não tiver essa certeza, essa confiança, dentro de você, não adianta nada. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Tá bom, então da mesma forma que você crê em Deus, crê em Jesus, crê que ele pode se cumprir a palavra dele, que está escrito. Porque um dos pontos fundamentais de Deus é uma só, que ele diz, a palavra dele não volta vazia. E Jesus Cristo é a palavra. Se ele escreveu, ele falou que vai fazer, é Jesus Cristo que está dizendo para ti. Agora, o acontecer cabe você determinar e crer. Por isso que nós vimos a primeira parte de orar. Porque você ora, você crê, você agradece e ali vem a recompensa. É assim que é fé. É a mesma fé da esperança que você tem. Se você guardar e for fiel até o final, você vai ser merecedor da coroa da vida. É a mesma fé que você tem, que você está vendo e crê que existe vida após a morte. Não a vida terrena, não o espírito voltar para a terra, não. Mas uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. É essa certeza que você tem que ter no coração. Se você não tiver isso, não adianta nada. Por isso que o Senhor hoje está nos ensinando. Por isso que você, às vezes, muitas pessoas estão padecendo, estão sofrendo, e que ela pede para Deus e não recebe. Por quê? Porque pede mal.
porque não entende. E hoje o Senhor está nos ensinando que a fé é isso, é a essência, tem que ter a essência, tem que ter a certeza de que quando você falar, a tua palavra não vai voltar vazia. Por quê? Porque quando você tem Jesus Cristo, é Jesus Cristo que é a palavra, e você vai usar o quê? No nome dele, no nome de Jesus Cristo. E aí quando você tem essa certeza, não volta vazia. E a fé é tão assim, é fantástica que ninguém entende. Só quem busca em Deus, aí vai entender a fé. Aí vai entender o que acontece aqui, ó, como está dizendo aqui, ó. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, você olha, você fala, poxa, peraí, o mundo foi feito como? Todo mundo procura uma solução, mas foi feita pela palavra do Senhor. Tudo foi feito pela palavra. Tudo hoje, Deus sustenta todo o universo, todo o mundo, tudo que há é pela palavra dele. Se ele falar A, vai ser A e pronto. Se ele falar B, vai ser B e pronto, não importa, porque Deus é Deus, ele criou tudo. Nós estamos aqui como passagem nesse mundo, porque nós fomos criados por ele. E ali ele está dando oportunidade para mim e para você conhecer a glória dele, viver a glória dele, para que nós possamos firmar nossa fé cada vez maior nele, para que nós possamos ser transformado por ele para ser merecedor da coroa da vida. Não é porque você aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu salvador, desceu nas águas do batismo, você já está salvo, não. Agora é a hora de você fazer o quê? Deixar a palavra entrar dentro de você, para a fé nascer dentro de você, e você começar a realizar o que Deus tem proposto para você, para dar um testemunho de Jesus Cristo. É assim. Ou você acha que quando ele fala para nós orarmos dessa maneira, é para nós satisfazer a nossa carne? Não. É para assim as pessoas verem a nossa necessidade, ver o nosso testemunho que nós somos cristãos. E quando nós oramos pelas nossas necessidades, o milagre vai acontecer. O testemunho de que nós fomos verdadeiramente cristãos, o que vai acontecer? Quer dizer, aquelas pessoas vão ver que Cristo realmente vive, o milagre acontece e pode acontecer para ela, e é mais uma pessoa que vai ser salva. É por isso que eu e você somos escolhidos para dar fruto. E é por isso que aqui o Senhor está mostrando que é a palavra, é o teu dizer, com a certeza e a convicção. Porque se você ora e não diz, não tem a convicção e a certeza, não adianta nada se ela não enraizar dentro de você. Pelo contrário. E olha só como é tão. A fé ela é fundamental, ela é a base de tudo. Que é aqui, ó, no versículo 6, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. É impossível dele ouvir você. Ah, mas Deus é bom, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe, mas que adianta? É você, é eu. Nós somos individual. A salvação é individual, não é coletiva. Quando fala que Jesus quando voltar vai buscar a igreja dele, não é a igreja física que você vê, todo mundo que está ali, não. É individual, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Cristo. E é quando ele está dizendo aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É abençoador. É o que dá o salário, dá a bênção. Então, comece a entender isso. Comece a abrir teu coração. Começa a mudar teu modo de pensar. Não fica na conversa, vive pela fé, vive pela fé.
Você está doente, começa a falar a palavra do Senhor, procura lá as palavras que falam sobre cura e começa a confessar todo dia, todo dia. Você está passando por luta financeira, pega 4, 5 palavras, 3 palavras, decora ela e confessa todo dia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A prosperidade é um dom do Senhor. Começa a falar. Você quer tua casa salva, você diz o que diz a palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Senhor, a tua palavra diz que eu creio, será salvo eu e minha casa, e eu creio na tua palavra. Você quer uma libertação, você começa a falar: sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou liberto pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, eu fui sarado, eu fui liberto, eu fui curado. Começa, pega esses versículos e enraiza dentro de você e confessa a palavra, porque assim você vai ver a manifestação do poder e a graça do Senhor. Aí a tua oração vai surtir efeito, porque às vezes você não está entendendo a palavra, por isso que a oração tua não está chegando. Não que você está no pecado, não que você está no erro, é por falta de conhecimento. E hoje Deus está falando para ti dessa maneira, te ensinando você como tem que ser feito. Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.